Fez a conta aí? É só multiplicar, ó. Já aprendi aqui, já coloquei em prática. Eu acho que tá meio desalinhado aqui, tá? Pressão minha? Pra cá, né? Então não é toque não, né? Tá bom, que bom. Melhorou? Ok? Então, queridos, nós temos aí alguns profissionais que estão nos apoiando aqui nesse projeto e trazendo conteúdos muito importantes para você entender por que no Atitude Saudável nós tiramos o açúcar, farinha branca, tiramos industrializados. Por quê? É só porque a gente decidiu? Não, tem uma origem, tem um propósito, tem um objetivo. E eu fico muito feliz de ver o resultado que tem sido provocado na vida de quem abraçou esse projeto. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos a base do Atitude Saudável, onde Paulo diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa base do Atitude Saudável tem a ver com o entendimento de que a expectativa de Deus é que o nosso corpo, alma e espírito sejam apresentados a Ele irrepreensíveis. Eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da alma, eu preciso cuidar do espírito, eu preciso acabar com essa mentalidade que muitas vezes nós temos na igreja, em que nós entendemos orar como algo espiritual, ler a Bíblia como algo espiritual, evangelizar como algo espiritual, discipular como algo espiritual, mas quando nós falamos de cuidado do corpo, nós já temos uma visão diferente. Não, a Bíblia nos ensina que nós precisamos cuidar integralmente de todas as dimensões da nossa existência, corpo, alma e espírito. E, inclusive, na primeira palavra, eu mostrei ali em 1 Coríntios 6, onde Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, E eu não estou falando de culto ao corpo, eu estou falando de saúde. E a minha saúde glorifica ao meu Deus. E hoje, nessa penúltima palavra, porque ainda temos 7 dias aí, tinha um pessoal comemorando, tá acabando, acabou. Não, tem mais 7 dias ainda, tá? Você comemora domingo que vem, tá? Num rodízio de salada de fruta que você vai quando sair daqui, entendeu? Vai comer todo tipo de fruta, assim, todo tipo de fruta nesse rodízio, né? Mas hoje, nessa penúltima palavra, eu quero falar sobre uma vida de moderação. Diga, moderação. Uma vida de moderação. Em Filipenses 4:5, Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, nós lemos assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, moderação. Ou seja, o Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas é um espírito de moderação. Deus espera que eu e você, que os seus discípulos, os seus filhos, que cada crente tenha uma vida de moderação. E isso está totalmente ligado a como ele espera nos encontrar quando voltar para nos buscar. É por isso que ele diz, perto está o Senhor, ou seja, fiquem atentos, eu volto para buscar vocês. Mas a pergunta que eu faço é, você é uma pessoa moderada? Você é uma pessoa equilibrada? Ou será que você tem desequilíbrio em alguma área? É uma pergunta que eu faço a você. Lá em Provérbios 25:28, Salomão diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, o que ele está dizendo é uma comparação com a realidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma cidade cercada pelos muros imponentes, fortes, resistentes, era uma cidade vista como uma cidade poderosa, uma cidade protegida, uma cidade com poder bélico alto, ou seja, havia segurança para quem estava naquela cidade. E ele está dizendo que
uma pessoa que não consegue se dominar, uma pessoa que não é moderada, é como uma cidade que tem os seus muros derrubados, ou seja, não tem proteção, essa pessoa está exposta, ela não tem segurança. Por isso que a moderação é algo fundamental. Onde houver um descontrole, há também uma brecha para Satanás. Ou seja, se alguma área da sua vida há um descontrole, é nessa área que Satanás pode entrar e fazer aquilo que ele deseja fazer. E a grande pergunta para introduzir essa palavra é: há um descontrole em alguma área da sua vida? Será que você apresenta descontrole em alguma parte da sua vida? Uma área que você diz assim, sabe, eu não vou fazer mais isso não, mas quando você menos espera, você está fazendo de novo. Sabe, você fala assim, eu não vou gastar, eu não vou comprar, mas quando você menos espera, você já parcelou em 12 vezes e já está endividado de novo. Porque você estava bem, aí apareceu algo na internet, uma promoção, algo do tipo na televisão, e você acabou entrando nisso de novo. Talvez seja na sexualidade, você sabe que é errado uma vida de imoralidade sexual, e você quer vencer, mas quando você vê, você permanece envolvido. Talvez o seu descontrole possa ser no falar, porque você fala demais, você fala o tempo todo, sempre tem um comentário sobre tudo, e às vezes você acaba se equivocando, porque quem fala demais tem mais chance de falar o que não deveria, né? Ou seja, acaba se descontrolando nisso. Talvez possa ser na alimentação. Até sabe quando você já está ali, né, com alimento suficiente, mas mesmo assim você continua e acaba passando mal, né? Será que em alguma dessas áreas ou em alguma outra área há algum tipo de descontrole na sua vida? Hoje eu quero falar sobre moderação, mas hoje eu quero focar principalmente em algo chamado glutonaria. Você pode repetir comigo? Glutonaria. O que você vai ouvir hoje aqui, provavelmente você nunca ouviu numa igreja. Nunca ouviu. Provavelmente. Eu tenho quase 35 anos de igreja e nunca ouvi. Mas talvez você tenha escutado. Por quê, pastor? Porque a maioria dos crentes são glutões. A maioria dos crentes são glutões. Por quê também? Porque a glutonaria é um pecado socialmente aceito. Para muitos é engraçado, é normal comer de forma exagerada. É normal, está tudo ok. O problema é a bebedeira. Mas comer muito, não, isso aí todo mundo come. Ou seja, é um pecado gospelmente aceito, né, irmão? Né? É até motivo de piada, né? Falar que o crente não bebe, mas come muito. Né? Ou seja, virou piada no nosso meio. Porque quando nós falamos sobre adultério, é pecado. Né? Quando nós falamos sobre mentira, é pecado. Quando nós falamos sobre imoralidade sexual, é pecado. Quando nós falamos sobre homossexualidade, é pecado. E tá certo, é mesmo. Mas o problema é que nós não continuamos falando sobre toda a lista. Porque se nós continuarmos falando de toda a lista das obras da carne mencionadas na palavra, nós encontraremos algo chamado glutonaria, que também é pecado. E também entristece o coração de Deus. E também prejudica a nossa vida. Mas o que é glutonaria? A definição de glutonaria é comer mais do que você precisa. Simples assim. O glutão não come para viver, ele vive para comer. E tem alguns níveis de glutonaria, né? Tem aquela pessoa que come o tempo inteiro. Está sempre beliscando alguma coisa, né? Sempre beliscando alguma coisa, né? Também tem aqueles que às vezes são muito presos a um tipo de alimento, alguns tipos de alimento, e dizem, eu não consigo viver sem isso, sem comer isso, sem beber isso, ou seja, algo que é nocivo à sua saúde, mas continuam envolvidos nisso. E é interessante que esse não é um problema de hoje, né? Porque nós encontramos, por exemplo, Jesus ali na região de Samaria, e ele está evangelizando uma mulher, e os discípulos dele estão caindo na comida. E aí ele chega e fala aqui, Jesus, trouxemos comida para você. Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês estão focados em comer. Essa mulher estava indo para o inferno. E eu estou focado na minha missão. Jesus não está dizendo que é errado comer.
Ele está dizendo que é errado a comida ser uma prioridade, enquanto eu deixo de fazer outras coisas que são mais importantes naquele momento. A glutonaria é algo tão real, e comer é uma tentação tão real, que a primeira tentação que Jesus enfrentou no seu ministério foi através da fome. O diabo chega para ele no deserto e fala aqui, vou trazer um pãozinho na chapa para você aí, botar um queijinho branco para não engordar, né? Coloca aqui, vou trazer prontinho. Aí Jesus diz para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a primeira tentação, a primeira vitória sobre o diabo é na questão da glutonaria. Outra coisa sobre a glutonaria, o que é a glutonaria? A glutonaria é um pecado, diga, pecado. Eu vou ler essas quatro referências na Almeida Revista Corrigida, tá? Nessa versão aqui. Olha o que diz Colossenses 3,5. Mortificai, ou seja, façam morrer, matem, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Paulo está dizendo, façam morrer, matem, eliminem da vida de vocês. É uma ordem da palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 4, o apóstolo Pedro diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o tempo que vocês ainda têm de vida, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, que nada mais é do que bebedeiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ele, mais uma vez, libera uma lista daquilo que o povo de Deus tem que rejeitar e se afastar. Em resumo, eu vou dizer o que Pedro está dizendo. A glutonaria é uma prática de alguém que não tem o Senhor como Senhor da sua vida. Não tem Jesus como centro da sua vida. Mas a coisa aperta ainda mais, porque agora é Jesus falando. E olha o que ele diz lá em Lucas 21, 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Queridos, Jesus está pregando no capítulo 21 de Lucas o sermão escatológico. Ele está falando dos últimos dias, do final dos tempos, do que nós devemos entender, de como devemos nos preparar. E ele separa um versículo de tantos ali para dizer que nós devemos vigiar para que não sejamos beberrões, glutões e pessoas dominadas pelas preocupações da vida. Ainda mais para que você não seja surpreendido nesse grande dia. Vou fazer um resumo aqui. No arrebatamento, o glutão fica. É um resumo. É um resumo. Porque o centro da vida dele é a comida. É a comida. E olha o que em Gálatas 5, de 19 a 21, Paulo vai dizer. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. O que ele diz? Que os que cometem tais coisas. Você pode ler comigo? Irmão, glutonaria é um problema, não é? O que ele está dizendo? Não o quê? Herdarão o reino de Deus. É ou não é algo sério? Que a gente precisa falar. E eu falo isso porque muitas vezes nós crentes criticamos os beberrões, mas somos glutões. E para Deus, ser um beberrão e um glutão é a mesma coisa. Quem está entendendo, gente? Eu sei que não tem glória a Deus nesse momento. Até porque todos nós temos que melhorar nessa área aí, né?
Mas isso é muito sério. E quais são algumas das consequências da glutonaria? Primeira consequência, morte. Diga, morte. Aonde está isso na Bíblia? Em alguns lugares. Vou citar dois. Primeiro, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E se a glutonaria é um pecado, isso quer dizer que ela nos leva à morte. Porque todo pecado mata. Todo pecado mata. É claro que comer mal de forma exagerada, cientificamente, já é comprovado que nos leva a condições precárias de vida. Nós já falamos sobre isso aqui com muita clareza. Mas eu também comprovo que espiritualmente esse pecado nos mata. Lá em Números 11, quando o povo está reclamando com Deus, pensa assim, o povo saiu sem nenhuma garantia do Egito, né, de suprimento financeiro, suprimento de alimentação, de roupa. A única garantia que eles tinham era que Deus ia cuidar deles. Ou seja, tinha tudo que precisava. E aí Deus definiu que eles iam comer o quê todo dia? O maná. Caía do céu todo dia, na porção exata. Tinha uns que tentavam, né, estocar alimento, né? O que acontecia com o maná? Apodrecia, estragava, né? Porque eles estavam dizendo assim, eu não confio que o Senhor vai me dar o meu pão amanhã, então eu vou estocar. É igualzinho a gente, né? Que Deus fala que vai prover e a gente tenta resolver com a força do nosso braço, né? Mas a glutonaria já estava ali, o tempo inteiro. Aí chegou uma hora que eles começaram a reclamar, mas todo dia é maná? Todo dia é isso? Não tem a carninha, não? É isso mesmo que estavam reclamando. Aí Deus se irou e ele falou, quer saber? Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. A coisa vai apertar. Resultado, Números 11, 34. Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. A gula levou eles à morte, porque levou eles à murmuração contra Deus. A gula, a glutonaria, pode matar. Uma outra consequência da glutonaria, pobreza. Como assim, pastor? É isso. Provérbios 23, 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Por quê, pastor? Porque comer demais nos deixa preguiçosos, e isso nos torna improdutivos. E se eu não produzo, eu não tenho resultado. Eu não alcanço o que eu preciso alcançar. Eu acordo tarde demais, eu tenho preguiça, porque a glutonaria é também visto como um pecado capital, e o pecado capital é aquele pecado que tem consequências muito pesadas e geralmente leva a outros pecados. E a glutonaria nos leva à preguiça. Comer em excesso também gera desperdício de comida e de dinheiro, porque muitas vezes a gula nos leva a gastar o que não deveríamos gastar e talvez nem poderíamos gastar. Sem perceber, a gente começa a ingerir mais comida que necessário e vai se acostumando a comer em excesso. Ou seja, eu me torno dependente daquilo, dependente de muita comida. Mas Deus, apesar de entender que nós precisamos comer, Ele nos orienta a ter uma alimentação saudável, moderada, para que isso nos proteja também de uma vida improdutiva. Uma outra consequência da glutonaria, perda de propósito de vida. Lá em 1 Coríntios 15, 32 e 33, Paulo faz uma crítica aos epicureus, à filosofia dos epicureus. Que filosofia era essa? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos comer de tudo, vamos beber de tudo. Amanhã é outro dia, te deve morrer, se não morrer, te come de novo. Ou seja, era uma filosofia fatalista. Mas aí, sempre que você vê entre aspas no texto bíblico, isso quer dizer que o autor está citando algo que alguém falou. Quem entendeu, gente? Então ele está citando o que os epicureus costumavam dizer. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E aí Paulo diz assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, não acredita nessa coisa não, de que você tem que comer e beber e sem se preocupar com amanhã. E outra coisa, toma cuidado com quem você está andando, porque, como nós falamos na primeira palavra, as pessoas com quem você anda influenciarão se você será alguém saudável ou não. Você está num ambiente onde todo mundo come demais, né? Todo mundo bebe demais. No primeiro dia você pode resistir, tranquilo, mas daqui a pouco você já está ali, né? E já começa. É assim, é natural. Assim como se você está num ambiente onde as pessoas estão focadas num só objetivo,
né, no objetivo de saúde, você também é impulsionado a ser. Né? Isso é fundamental, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Durante a atitude saudável, a quantidade de pessoas que eu visitei que foram servir café, falaram, pastor, nem coloquei açúcar. E nem coloquei açúcar. É um exemplo simples, muito básico. Por quê? Porque um ambiente que está se movendo numa direção acaba levando as pessoas desse ambiente a se moverem na mesma direção. Faz sentido ou não faz? Então, é o que Paulo está dizendo. Mas ele diz que muitas vezes esse comer de forma desordenada nos faz até mesmo perder o nosso propósito de vida. Como assim eu vou viver só para comer, só para beber? Como assim? E isso tem impacto direto na nossa saúde. Outra consequência da glutonaria, doenças físicas e emocionais. Você sabe que além de ser um pecado, comer de forma errada tem efeito direto no nosso corpo. Eu não vou falar de tudo que pode acontecer, né? Mas posso citar algumas coisas. Fígado envenenado, hipertensão, vasos sanguíneos entupidos, obesidade, mau hálito. Ou seja, tudo isso é resultado de comer demais. A Hannah falou aqui sobre comer as nossas emoções, né? E isso é muito real, porque muita gente come para descarregar a ansiedade ou as chateações do dia a dia. Ou seja, passei por isso hoje, só um hambúrguerzinho para acalmar, né? A batatinha frita, né? Só um negocinho assim. Ou seja, muitas vezes comer é um escape. E, queridos, aqui eu não estou falando que você não possa nunca comer algo que você gosta, não estou dizendo isso. A glutonaria é o exagero, é o excesso, tá? Eu queria que você entendesse isso. O pastor não come hambúrguer. Claro que come, não gosto demais disso, né? Mas não posso ficar exagerando, né? Até porque eu estou trazendo aqui um conceito, um princípio, que eu só posso trazer aquilo que eu estou vivendo. E eu estou ali lutando, sim, todos os dias, né? Para também vencer essa minha carne, né? E eu vou falar sobre isso com você. A glutonaria também altera o humor, e isso prejudica os relacionamentos, prejudica a estética corporal, prejudica a pele, produz sono exagerado, ou seja, olha quanto problema que é gerado por comer demais, de forma exagerada. Uma outra consequência da glutonaria, perdemos o prazer do paladar na comida. O que nós temos que fazer enquanto comemos? Apreciar a refeição. Sabe aquela pessoa que começa a beber, ela compra ali, pede ali uma latinha de um refrigerante. Ela começa a beber, ela fala, já pede outra aí que essa aqui vai rápido. Sabe, aquela pessoa começa a comer alguma coisa, né? E, não, pede mais uma porção aí. Nem acabou de comer, começou agora. Mas ela já está preocupada em exagerar, em ir além, e nem sabe, ela nem espera. Você sabe que quando você come, você espera um pouquinho, vai dar tempo de você ter o quê? Saciedade. Mas quando você vai atropelando, comendo tudo, você não consegue viver esse processo direito. E aí você acaba comendo demais, e sempre bate aquele arrependimento, não bate? É ou não é verdade? Você sai todo pesado, e é complicado, e é ruim para dormir, e é complicado. É ruim, não é legal. Ou seja, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Uma outra consequência, perdemos o prazer da companhia à mesa. Por quê? Eu estou tão focado na comida que eu não tenho tempo para conversar. E você sabe que a mesa é um momento assim maravilhoso da gente ter ali relacionamento. Mas estou tão focado na comida que eu não consigo focar no principal. Uma outra consequência é que ficamos cheios, mas não satisfeitos, né? É uma realidade. Uma outra consequência é que abusamos de algo sagrado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:30. Participo da refeição com ação de graças. Ou seja, eu estou ali no momento espiritual também, né? No momento ali espiritual. Eu estou alimentando o meu corpo, né? Para que eu esteja ali saudável, para viver o que Deus tem para mim. E a última consequência, que é claro que eu não citei todas, mas separei algumas, é que muitas vezes pensamos que a comida é a única coisa importante. Olha o que disse Salomão em Provérbios 15:17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ou seja, há um propósito no momento da refeição. Há um propósito e a gente precisa entender isso. Agora, quais são as 4 formas de cair no pecado da glutonaria? Primeiro, bebendo demais. Segundo,
comendo demais. E o beber demais, eu não estou falando só de bebida alcoólica não, tá? Qualquer tipo de bebida que não seja água, obviamente, né? Terceiro, gastando demais. E quarto, sendo impulsivo demais. Ou seja, essas 4 atitudes podem me impulsionar a viver envolvido no pecado da glutonaria. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus e não pela vontade da nossa carne. É por isso que nós não bebemos demais, não comemos demais, não gastamos demais, não somos impulsivos demais, porque quem controla a nossa vida é o Espírito Santo, amém? E ele é o Espírito da moderação, o Espírito da moderação. Mas o que mais nós podemos dizer sobre o glutão? Eu tenho aqui 5 características do glutão. Primeiro, o glutão é inconsequente. Diga, inconsequente. Por quê? Porque gula nada mais é do que suprir um desejo da carne sem levar em consideração as consequências de atender a esse desejo. Ou seja, eu me torno uma pessoa inconsequente. Então, quem come demais, não leva em conta que esse monte de açúcar, gordura, esse monte de toxinas aí que estão sendo ingeridas, causam mal para a saúde a curto, médio e longo prazo. Uma hora a conta vai chegar, né? Às vezes eu sou adolescente, tenho aquele metabolismo acelerado, né? Parece que não fica nada, mas a conta chega. A conta chega. A gente pensa que a gente é indestrutível, né? Invencível quando é adolescente, né? Nada me derruba, né? Porque tem a saúde de ferro. Mas tem conta que eu só vou pagar daqui a um tempo. E a gente sabe que isso é um fato. Nós sabemos que essa má alimentação pode nos levar ao diabetes, a ter um infarto, sobrepeso, distúrbios no humor, problemas no sono e até mesmo o óbito que nós já falamos aqui. Querido, Deus te deu uma missão e às vezes a nossa missão é abortada antes da hora porque nós estamos nos alimentando mal, porque nós não estamos cuidando da nossa saúde. Segunda característica do glutão, o glutão é carnal. Diga, carnal. Por quê? Porque há 2 maneiras da gente comer. Você pode comer para alimentar o seu corpo, ou você pode comer para alimentar a sua carne. O glutão alimenta a carne e não o corpo. E esse aqui é um princípio muito real. Isso aqui realmente é muito profundo. Porque se você é uma pessoa preocupada com o corpo, na hora de você comer, você pensa em quê? Em um prato ali balanceado, né? Um prato colorido, né? Várias cores no prato ali, né? Não é aquele prato pesado demais, né? Aquele prato exagerado. Você coloca ali um arroz, um feijão, você coloca uma salada, legumes, verduras. Ou seja, você está pensando nas consequências daquilo para a sua vida. E a gente precisa pensar nisso mesmo. Hoje eu fui almoçar num lugar que eu falei assim, perigoso, né? O inimigo está me tentando para a palavra de hoje. Né? Mas eu fui ali, fiz um prato coloridinho ali, falei, ó, aqui, tranquilo, terminei de comer, satisfeito, tranquilo, não estava cheio demais, cheguei em casa, né? Ainda tomei um suquinho, né? Um suquinho de laranja ali, tranquilo, né? E vim para cá, né? Para participar com você dessa celebração. O glutão só pensa em alimentar a carne. E é por isso que muitas vezes ele escolhe o fast food, ele escolhe, né, o refrigerante, a pizza. Por quê? Porque ele está pensando muito mais em alimentar aquele desejo momentâneo da sua carne. Essa pessoa é carnal porque está mais preocupada em satisfazer o seu prazer do que com aquilo que importa para a sua saúde. Tem uma terceira característica do glutão. O glutão é um fujão. Diga, fujão. Por quê? Ele encontrou na comida um escape para aliviar o seu estresse, a sua preocupação, o seu desequilíbrio. Sabe quando você tem um dia de trabalho cansativo? Todo mundo tem, né? Aí você fala, meu, agora eu vou cair dentro aqui, não é isso? Não é assim que a gente pensa? Como se fosse assim, eu preciso de uma recompensa. Né? Eu preciso de uma recompensa de um dia tão difícil como esse, de uma semana tão pesada como essa. E às vezes a gente exagera. Né? Eu vou comer aquele petit gâteau, né? Aquele negócio assim que vem bolinho quentinho. Vou ficar falando não que você vai ficar com fome, né? Vou ficar falando disso não, que é perigoso, é tentação, né?
E também, a felicidade também é um problema, porque tanto a tristeza quanto a felicidade alteram o nosso estado emocional. Então eu acabo tendo o risco de me tornar refém das minhas emoções, sejam elas boas ou não tão boas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a comida muitas vezes é um lugar de fuga, se torna um esconderijo, um refúgio para as nossas vidas. Penúltima característica, o glutão é um insaciável, diga insaciável. Você já deve ter ouvido que todo mundo tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, né? Esse vazio não é físico, né? Esse vazio é espiritual, né? Então, falta alguma coisa enquanto eu não tenho um relacionamento profundo com Deus. E muitas vezes o glutão tenta preencher os seus vazios com comida. E como não é suficiente, ele se torna alguém insaciável, ele precisa comer mais, comer mais. É por isso, e preste atenção nisso, é por isso que algumas pessoas estão cavando a própria sepultura com a própria boca. Estão caminhando para um lugar complicado. E por último, o glutão é um idólatra. Diga, idólatra. A Bíblia diz que o Deus de algumas pessoas é o próprio ventre. Por que é um idólatra? Porque idolatria é você buscar satisfação em qualquer coisa que não seja Deus. E muitas vezes a comida tem sido esse meio de tentar satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos. Querido, eu quero encerrar essa palavra falando quais são os benefícios de uma vida de moderação. Quem está no teclado hoje aqui? Por favor, Lécio. Quais são os benefícios de uma vida de moderação? Você pode ler comigo Provérbios capítulo 3? Você vai ler comigo do verso 21 em diante. Diz assim o texto: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Irmãos, Salomão começa esse texto dizendo o quê? Meu filho. É uma palavra de paternidade. E se tem algo que eu e você, a igreja, precisamos ouvir, é uma palavra de paternidade sobre moderação. E ele nos ensina os benefícios de uma vida de moderação. O primeiro benefício que ele ensina aqui é que uma pessoa moderada desfruta de uma vida segura. Quem é que quer ter uma vida segura? Irmãos, todo mundo procura segurança. Olha o verso 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Ele não está falando de segurança civil, não. Ele não está falando de uma segurança geográfica, mas de uma vida estável, segurança no corpo, na alma e no espírito. É uma segurança interior que reflete uma segurança exterior, uma estabilidade exterior. Como é que isso acontece, pastor? Se você não come demais, não bebe demais, se você também não é uma pessoa que gasta demais, logo o que acontece? Você vive uma vida equilibrada, uma vida segura, uma vida em que você não passa por algumas coisas que não precisava passar. Ou seja, se você tem uma vida de moderação, você encontra segurança. Se você é uma pessoa que fala menos, você se complica menos. Se você é uma pessoa que come menos, você tem mais segurança. E é isso que Salomão nos ensina. Quando você também tem equilíbrio nas horas de trabalho, você também consegue ter equilíbrio nas outras áreas da sua vida. Por exemplo, tem gente que está trabalhando o tempo inteiro. E aí a família sofre. E aí o reino de Deus não pode contar com o seu tempo, com a sua energia, com os seus dons e talentos, porque está sempre trabalhando. Sempre trabalhando. E eu entendo isso. E isso é mais desafiador para o homem. Né? Não estou dizendo que não seja um desafio para a mulher, mas é ainda mais desafiador para o homem.
E quantas vezes nós estamos, não, mas eu vou servir no reino, não, mas eu vou fazer isso, mas já tem anos que estamos falando que vamos fazer e não fazemos porque há um desequilíbrio, E esse desequilíbrio acontece por quê? Ele acontece porque a minha confiança não está no Senhor. A minha confiança está na segurança que aquilo que eu quero fazer e que eu acredito que pode me dar segurança, realmente dê. Ou seja, eu não estou focado naquilo que Deus está dizendo para mim. Gente, tem alguém me entendendo? Inclusive, em uma guerra que aconteceu lá na Alemanha, encontraram em uma casa, quando entraram lá, escrito assim: creio no sol, mesmo que não brilhe. Creio na chuva, mesmo que não caia. Creio em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio no meio da guerra. O que eu estou dizendo para você sobre segurança, não é que você não vai passar por guerra e por tempestade, mas você vai entender que no meio da guerra, do vale da tempestade, você pode confiar no teu Deus, porque Ele vai te livrar. Porque é Ele que te guarda. A tua segurança está nele. A tua segurança não está em comprar algo, não está em comer algo, não está em beber algo, não está em ter a garantia de algo através de alguém. A tua garantia é o Senhor. E é por isso que você continua. Se você tem uma vida moderada, encontrará segurança em tempos de guerra. Porque o seu interior já está seguro. Então pode estar um caos ao nosso redor, mas há uma segurança interna. É igualzinho Daniel. O cara continua fiel a Deus, fazendo o que tinha que fazer, mesmo sob a ameaça de morte. Leões cercavam ele, mas ele confiava no Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha uma vida de moderação. Segundo benefício que Salomão nos ensina, você não vive sob a opressão do medo. Olha a parte A do verso 24. Quando se deitar, não terá medo. Não terá medo. Irmão, quando você tem uma vida moderada, uma vida equilibrada, quando você se alimenta bem, você se exercita, quando você vigia no falar, vigia no que você pensa, no que você faz, quando você vigia nas suas decisões, você não tem medo do que pode acontecer. Por quê? Porque você está fazendo a sua parte. Você sabia que tem gente que não faz check-up de saúde porque tem medo do que pode encontrar? Tem gente que não se pesa porque tem medo do que vai encontrar. É verdade. Tem gente que não participa de certas conversas, de certos projetos. Por quê? Porque há algum tipo de desequilíbrio. Sabe quando a gente fica assim? Sabe aquele dia que você falou o que não devia falar? Todo mundo já teve esse dia, né, irmão? Aí você fica assim, cara, e agora? O que vai dar? Estou com medo do que aquela pessoa vai pensar, estou com medo do que vai acontecer, estou com medo do que isso vai gerar para a minha empresa, para o meu casamento, para o meu ministério, porque falei demais. E quando alguém bebe demais, quando alguém compra demais e beber demais, e aqui eu não estou falando, querido, que aqui na nossa igreja a gente fala, pode beber socialmente, irmão, eu sou totalmente contra a bebida alcoólica, totalmente contra, abrir essa porta, totalmente contra. Então aqui eu não estou te estimulando, não, socialmente pode. O meu conselho é, não abra essa porta, porque alguns abriram e não conseguiram fechar. E eu cuido de um monte nessa igreja, tá? Um monte. Então não abra essa porta não, porque no dia que a emoção estiver descontrolada, aí você não tem controle do que vai acontecer. E às vezes o teu filho, que não tem a maturidade que você tem, vendo você, vai acabar se desgraçando na vida. Quem está entendendo, gente? Então, para que abrir uma porta que às vezes eu posso não ter condições de fechar? Então, tome cuidado com isso. Sabe quando você compra demais, depois fica preocupado, como é que eu vou pagar, como é que vai ser? Sabe quando a gente dorme demais, né? E aí fica assim, perdi a hora e tinha aquele compromisso e não vai dar tempo de fazer aquilo. Ou seja, quando eu tenho uma vida de moderação, de equilíbrio, eu não vivo sob a opressão do medo. Eu não tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho tranquilidade, porque a nossa moderação nos protege. Diga assim, a minha moderação me protege. Terceiro benefício, você passa a dormir bem. Você passa a dormir bem. Olha o que diz a parte B do verso 24. E o seu sono será tranquilo. Inclusive o salmista no capítulo 3, verso 5 diz assim, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Meu Deus, sabe o sono dos justos?
É esse sono que eu profetizo sobre a sua vida, irmão. Que você durma tranquilamente. Eu não estou falando de dormir muito, não. Estou falando de dormir em paz, irmão. De realmente ter descanso. De realmente acordar no outro dia dizendo, eu descansei. Eu tenho paz, eu tenho segurança. Eu não tenho o que temer, o meu Deus é comigo. Eu tenho feito a minha parte, dormir bem. Mas para que nós tenhamos uma boa noite, nós precisamos de equilíbrio durante o dia. Eu não tenho dúvida de que quem abraçou a atitude saudável está dormindo melhor, irmão. Não tenho dúvida. Que você tirou açúcar industrializado, farinha branca, está fazendo exercício físico, você deve estar com dificuldade de acordar, irmão. De tão bem que você está dormindo. Por quê? Porque você está se cuidando. E a ciência mostra que a ingestão de frutas, fibras, grãos e leguminosas interferem na duração de sono. Aquelas pessoas que consomem menos desses alimentos dormem uma média de até 6 horas por dia. 6 horas. Mas aqueles que têm uma alimentação rica em fibras e com pouca gordura têm a probabilidade de dormir mais e melhor. De 6 a 9 horas. Estou dizendo que você tem tempo para dormir 9 horas, né? Mas assim, você dorme mais e melhor. Porque o sono equilibra o nosso humor, as nossas emoções. E ele tem a ver com a recuperação do corpo e da memória. Quando você tem um cérebro e um corpo descansado, você é mais criativo. Você produz muito mais, muito mais. Mas sabe o que espiritualmente eu posso te dizer? Sabe o que você dorme melhor? 2 motivos. Primeiro, porque você está fazendo a sua parte. Cuidando da sua vida do jeito que Deus diz. Então você tem tranquilidade em saber que Deus também vai fazer a parte dele na sua vida. Sabe quando você diz? Eu fiz o que estava nas minhas mãos fazer, agora está nas mãos de Deus. Às vezes a gente não dorme porque tem um monte de pendência na nossa vida espiritual que está acumulada. E a gente fica ali, está faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo, e eu não consigo ter paz para descansar. Não consigo. Mas tem um outro motivo. Sabe por que você pode ter o sono dos justos? Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, irmão. E ele não dorme, sabe por quê? Para que eu e você possamos dormir. Enquanto você está dormindo, mesmo com desafios na sua vida, você sabe, eu vou dormir, porque o meu Senhor está guardando a minha vida. O guarda de Israel não dorme. Você pode dizer, o guarda de Israel não dorme. Não dorme. Em nome de Jesus. Se você é uma pessoa moderada no falar, você não vai ter dificuldade para dormir. Bom senso é moderação, é ser espiritual. E querido, eu quero te dizer uma coisa, todo excesso é um problema. Porque o exercício físico não é um fim por si só. Também temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o seu maior alvo não deve ser um corpo perfeito. Não deve ser zerar todos os aparelhos da academia. Não, isso é idolatria, irmão. O seu maior alvo é saúde. É saúde. É estar bem, é estar bem. Cuide da sua saúde como um todo. E o penúltimo benefício. Você não é pego de surpresa. Irmão, quem é que gosta de ser pego de surpresa? Ninguém, né? Só se for surpresa boa, né? Surpresa boa eu te gosto. Outro dia eu botei a mão no bolso de um short que eu não vi, encontrei um dinheiro ali, irmão. Surpresa boa, né? Glória a Deus, você fica feliz da vida, né? Você bota assim, vê que é dinheiro, você fala, tomara que seja uma nota de 100, né? Na hora. Bem que 100 reais hoje não dá pra muita coisa não, né? Mas amém, é benção. Surpresa boa. Mas eu estou falando de ser surpreendido de uma forma negativa. Olha o verso 25. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Qual o problema da falta de moderação? Da falta de equilíbrio? É que ela tira o nosso foco. E quando o nosso foco está direcionado para o lugar errado, nós acabamos sendo surpreendidos. Quando o teu foco está em comprar aquilo que você precisa ter, porque você tem que ter, porque você tem que ter, você esquece que uma hora o boleto vai chegar e você não tem condições de pagar aquilo. Quando você está focado em ter o mesmo carro que o fulano tem, mas você não tem condição de ter, o fulano tem. Aí você vai lá só para ter o carro, né? Só para morar naquele lugar, só para ter aquela roupa, só para ter aquele bem. Ou seja, uma hora você é pego de surpresa, você fala, meu Deus. E aí chega alguém lá para pegar o carro de volta, né? E é complicado, é pesado. Isso é muito, muito complicado. Quem perde o foco fatalmente será pego de surpresa por um diagnóstico, por um problema na família, no ministério, nas relações, nas emoções. É pego de surpresa. E aqui eu não estou falando que quem anda corretamente não é surpreendido com problemas, não.
Porque gente que anda corretamente também pode ficar doente, né? Também pode enfrentar um desemprego, também pode passar por uma luta na família. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que você sabe que até essa situação, no final, vai cooperar para um propósito do Senhor na sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma direção da palavra. É por isso que quem está conectado com Deus, orando, lendo Bíblia, sabe, buscando a presença do Senhor, né? Vivendo um discipulado, vivendo a vida da igreja, você está conectado com Deus o tempo inteiro. Está conectado, ou seja, quando vier uma forte tentação, você não vai ser pego de surpresa. Você acha que Jesus foi surpreendido por Satanás no deserto? Jesus já estava há 40 dias, irmão, orando, jejuando, buscando o Pai. Quando Satanás chegou e ofereceu pão para ele, Jesus falou, cara, acho que eu vou trair a minha comunhão com meu Pai por causa de um pãozinho, uma comidinha. O meu Pai pode me dar comida a hora que eu quiser, mas agora é a hora de eu me santificar. Por quê? Está conectado, o foco está no Senhor. Tem muita gente dando à tentação um poder que ela não tem. Inclusive, esse é o último benefício que eu vejo no equilíbrio. Você não se deixa seduzir por tentações. Olha o verso 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quais são as armadilhas? Nós estamos cercados por armadilhas. Por exemplo, se aparecer algo que a pessoa deseja muito comprar, para algumas pessoas pode ser uma tentação. Para outras pessoas é a comida, para outras pessoas é a bebida. Para outras pessoas é falar algo sobre alguém ou sobre algo, né? É falar muito, e isso é perigoso. Mas o problema é que nós damos às tentações um poder que elas não têm. Tem gente que fala assim, pastor, é forte demais, mas a Bíblia diz que não sobreveio sobre vocês tentação alguma que vocês não fossem capazes de suportar. É o que a Bíblia diz, é forte demais, pode ser até forte, mas o Espírito Santo em você te capacita para vencer qualquer tentação. E eu falo isso, querido, não somente pelas tentações sexuais, pelas tentações referentes ao dinheiro. Eu falo isso sobre cada área da nossa vida. Sobre cada área da nossa vida. E a gente precisa atentar para isso, porque tem gente que diz assim, pastor, eu tenho esse problema com comida porque eu tenho uma enfermidade. Queria te falar uma coisa. Alguns tipos de enfermidade podem até aumentar o nível da tentação pela compulsão alimentar. Eu entendo isso. Mas aumentar o nível da tentação não quer dizer que torne impossível você resistir à tentação. E às vezes a gente está usando essa nossa condição de saúde para justificar um pecado. Um pecado que nós não vencemos ainda. Quem está entendendo, gente? Irmão, eu sei que essa palavra é forte, tá? E foi forte para mim também preparar ela. Porque todos nós aqui corremos esse risco de cairmos no pecado da glutonaria. Tem gente que fala assim, pastor, eu como muito porque eu tive uma infância difícil e tal. Irmão, deixa eu falar uma coisa, eu queria que você aplicasse na sua vida. Você não faz nada que você não decidiu fazer. Porque isso aconteceu na minha vida. Irmão, não importa o que aconteceu no passado. Porque o que aconteceu no passado não determina o que você vai decidir hoje. Eu faço isso porque ele fez aquilo, porque meu pai era assim, porque eu passei essa minha infância, querido, eu sinto muito. Pelas dores que você passou, pelas dores que eu passei também, mas hoje, o que define a nossa vida é o que nós decidimos hoje. Você pode decidir hoje se libertar daquilo que te leva a uma vida de desequilíbrio e começar uma nova história. Só depende de você, só depende de você. É por isso que Jesus diz, tome a sua cruz e negue a si mesmo. É por isso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. É por isso que o autor de Gênesis diz, o pecado te ameaça a porta, mas você deve dominá-lo. E em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz assim, como os justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. E às vezes, nós estamos tentando vencer essas batalhas da nossa carne na força do nosso braço. E eu lembro que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele ainda não tinha vivenciado algumas vitórias. Foi em Romanos que ele disse assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele revela a luta dele. E eu tenho as minhas lutas, você tem as suas. Só que lá no capítulo 13, ele encontrou a resposta para isso. Ele diz assim no capítulo 13, verso 14,
revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, o caminho é buscar a Deus, é me encher de Deus. Em Gálatas 5, Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, nós estamos numa igreja. A nossa direção é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina para a minha vida e para a sua hoje que nós precisamos ter uma vida de moderação. Nós precisamos ser moderados naquilo que comemos, moderados naquilo que bebemos, moderados naquilo que falamos, moderados naquilo que fazemos, moderados nas nossas reações, porque isso vai nos garantir uma vida de segurança, uma vida de promessas cumpridas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você entende que você precisa de moderação, fica de pé no seu lugar. E nós queremos orar pela sua vida, orar pela sua vida. Queremos orar por você, para que essa igreja seja uma igreja moderada, que nós vivamos o que Deus tem para a gente, não o que a carne quer que nós vivamos, que nós possamos eliminar, quebrar esse cativeiro da glutonaria, e qualquer cativeiro que nos leva a uma vida de falta de moderação, uma vida de desequilíbrio. Mas antes de eu orar, eu preciso dizer que o primeiro e principal